Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão ao vivo. Olha, são 7 horas e mais 23 minutos desta segunda-feira. Tá chegando agora a nossa resenha política sob o comando de Adalberto Melo. Oi, Adalberto, boa noite para você. Boa noite para você, Olavo. Boa noite àqueles que nos assistem na TV, na internet também, aqueles que nos ouvem pelo rádio. Olha que tem pouca gente, não, muita gente no rádio nesse horário acompanhando a nossa programação. Você aí ligado na nossa resenha política. O que não faltou no final de semana foi assunto. Aliás, todo final de semana, vocês já perceberam, né? Tem mais ou menos um mês. Meu amigo, o que tem de break news no final de semana não está escrito. Diogo Coutrinho está aqui à minha direita, à esquerda, nosso Ricardo Marques. E você aí participando pelo 2106-94, 2106-9403 para você participar. Bota na tela aí pro pessoal aí, rapaz. Isso, tem um QR Code para quem está na TV. Coloca o teu celular aí pertinho para você participar. Se você está no rádio, manda mensagem para nós, 2106-9403. Já tem um monte de mensagem aqui antes mesmo de começar aqui o nosso quadro de política. Vamos começar assistindo um trechinho do vídeo do irmão do governador Carlos Brandão, Marcos Brandão, que falou coisas que a gente já tinha comentado aqui, mas eram informações de bastidores. Até agora ninguém tinha vindo publicamente falar sobre o assunto. Eu não diria que a temperatura aumentou, subiu o tom, né? Geralmente é muito comum, né, John? Na política, subiu o tom não, amigo. Acho que agora trocaram foi a música, viu? Tava tocando uma música clássica e colocaram heavy metal, Ricardo. Você que é do rock, acho que foi bem assim. Eles vão falar já, primeiro vídeo, vamos lá. Eu tenho a consciência tranquila que tentamos, de todas as formas, que não houvesse este rompimento. Inclusive, eu acho que o Felipe deveria ter tido uma postura de dizer: vocês estão me prejudicando por essa questão essa coisa pessoal contra o Brandão, essa revolta, esse instinto de perseguição. Mas, infelizmente, ele não teve voz altiva para controlar este grupo. E, no decorrer dessas ameaças, onde chegam, só fala em prisão do Marcos, prisão do Carlos Brandão, uma família que durante toda a vida não tem um problema jurídico durante todo esse tempo. E, por fim, depois do Carnaval, o deputado Pedro Lucas me procurou, ansioso, porque tinha encontrado com o deputado Márcio Gerri, e esse disse para ele: olha, nossa paciência chegou no limite. Tentei a última conversação com o Carlos Brandão, e se ele não anunciar o nosso candidato, nós vamos afastá-los por 90 dias, depois a gente consegue outro ministro para afastar mais 90 dias. Mas Pedro Lucas, como é que afasta um governador sem nada concreto? Esse foi só um trechinho, mas tem muita coisa ainda nesse vídeo. A gente vai comentar então o que não foi mostrado aqui e comentar também aquilo que foi falado. As denúncias são graves porque elas não tratam apenas de questões pessoais, mas elas são denúncias contra instituições. Estou errado, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite, John, Olavo. Boa noite a todos. Não, está errado não, está corretíssimo, né? São denúncias muito graves. O que o presidente do MDB fala no vídeo que está postado na rede social dele, que viralizou, não podia nem ser diferente, a gente já vem ouvindo nos bastidores, né? Até outro dia nós comentávamos aqui mesmo, não está na hora, o pessoal está falando, ninguém está vindo à tona confirmar e tal, mas ele teve a coragem de botar o guizo no gato, né? E aí são denúncias muito sérias. Por exemplo, ele diz que uma mensagem que foi enviada a um advogado dando conta de que seria impetrada uma ação contra o Procurador-Geral do Maranhão. E que o IP de onde foi, o IP é o endereço, né, da internet, o IP de onde foi enviada a mensagem fica no gabinete do ministro
do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele cita nominalmente. Ele cita nominalmente, é gravíssimo, né? E ele faz outras afirmações, por exemplo, ele fala que houve essa advogada de Minas Gerais, que a gente já comentou aqui, que pediu para entrar como amicus curiae, né, nesse processo do Tribunal de Contas. O próprio Flávio Dino rejeitou, mas acatou denúncias que foram levantadas por ela e pediu para a Polícia Federal investigar. Bom, é uma série de denúncias muito fortes, né, muito consistentes, precisam ser apuradas. Eu já falei mais de uma vez, o ministro Flávio Dino deveria se dar por impedido nessas questões, eu não chamo nem de questões, nessas questiúnculas envolvendo a política do Maranhão, né? Porque ele tem uma relação direta. O Flávio foi 2 vezes governador agora há pouco, né? Liderava o grupo que hoje é parte nesses processos. Então não pega bem, deveria se dar por impedido. Nós tivemos recentemente uma ação, ainda daquela lá dos respiradores, em que um dos citados é o ex-governador da Bahia, o Rui Costa, né? E o ministro Flávio Dino prontamente encaminhou para o STJ, que é o fórum correto, né? Para esse tipo de ação. Mas, por outro lado, segurou lá uma ação que seria essa contra o governador Carlos Brandão, dessas denúncias da advogada de Minas Gerais. Ou seja, são muito fortes, as denúncias precisam ser apuradas, vieram à tona porque, repito, alguém tinha que botar o guizo no gato e quem botou foi o presidente do MDB. Isso vai dar uma rebordosa danada. Agora há pouco a gente estava deixando o expediente final e o John recebeu a informação, o John deve confirmar, que a turma está toda para Brasília, está todo mundo em Brasília. O John até diz, né, as coisas se resolvem em Brasília. E, pelo visto, esse imbróglio também, né? John, realmente foi um final de semana, a gente pode dizer assim, um divisor de águas em relação ao que vem acontecendo, os comentários, o que vem acontecendo nos bastidores, as posições, as ações, uma frase aqui, outra ali. Tem uma frase do governador que a gente vai botar daqui a pouco também, que ele faz uma espécie de demonização, digamos assim, daquilo que o Marcos chamou de Instituto da Perseguição, ou seja, a gente está num momento diferenciado, John. Boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, a todos. Já parece clima de campanha, não é? Quando a gente está em campanha, que essas coisas vão surgindo, esses fatos, não é? E nós estamos mais de um ano numa campanha, mas as coisas estão bem afloradas ali entre esses dinistas e brandonistas. E aí alguns entendem até que isso foi um modo aí até já de se precaver, de antecipar o que pode acontecer, porque o Marcos Brandão fala o que todo mundo já fala nos bastidores, né? Que o governador Carlos Brandão pode ser cassado e o Felipe Camarão assuma. Aí o Felipe Camarão, ou seja, assume de uma forma ou de outra, não é? Ele fala essa questão do próprio Márcio Gerri, que teria conversado com o Pedro Lucas. Isso já se comenta nos bastidores há muito tempo, não é? De o governador Carlos Brandão seria afastado por 90 dias, o Felipe assumiria, e aí talvez não saísse mais o Felipe Camarão, né? Ou então de uma certa operação que ocorreria e que prenderia até parente do governador Carlos Brandão. Quando ele chega a falar isso, de certa forma, alguns entendem até que é uma carta de seguro, né? Já antecipando aí o que pode acontecer pela frente, não é? Lembrando dos últimos dias, dos últimos acontecimentos em que o governador Carlos Brandão perdeu o comando do PSB, não é? Ou seja, a gente sabe como isso se deu, volto a dizer, não foi por aqui, foi lá por Brasília, alguns entendem até por forças superiores, e isso, tirar um partido de um governador, não é? Do estado do Maranhão, e, de certa forma, isso não é algo comum, é algo incomum, não é? De certa forma, que a gente tem observado, Adalberto e Ricardo, que as coisas tendem a ficar pior, porque hoje diálogo não há mais entre os dois grupos, nem dinistas nem brandonistas. Já está praticamente irreversível aí, né, digamos assim, uma pacificação, uma reorganização desse grupo. Aí vai ser aquela velha história, não é? Bordoada de um lado, bordoada para o outro, não é? Um bate, outro reage, outro, né? E vai ser aquela coisa que eu vejo daqui para frente, a não ser que entre alguns falam, só se o presidente Lula entrar em ação, mas o Lula tem tanta coisa para resolver, não é?
Ele vai deixar isso mais para frente, se não tiver jeito de resolver essa situação aqui no Maranhão. Aproveitando esse gancho, tem algumas pessoas que precisam se manifestar sobre o assunto e a gente não viu hoje durante o dia a manifestação. Por exemplo, o Márcio Gerri, deputado federal, já tinha se manifestado lá atrás dizendo que essa conversa não aconteceu. Lembra, né, John? Ele falou no programa lá pra gente. Falado sobre isso. No expediente final. Lá no expediente Perfeito. final na Rádio Difusora News. Perfeito. Já o Pedro Lucas, a gente não consegue falar com ele sobre esse tema. Ele também não veio publicamente se manifestar nem no Twitter, na rede social, pelo menos até agora nós não conseguimos identificar. Mas eu acho que era extremamente importante que ele viesse a público falar sobre o tema, já que o nome dele foi enrolado numa situação aí, no mínimo, eu diria a palavra aqui para ser mais branda, para ser brando, na verdade, para ser brandão, eu usaria a palavra deselegante, uma situação aí, né, deselegante, digamos assim, que aconteceu. Mas precisa, né, ou deveria, não precisa, quem sou eu aqui para, né, mas necessitaria, digamos assim, a opinião pública de um posicionamento do deputado sobre o assunto, confirmando ou não a existência desse diálogo. Quando fala, a gente arrumaria um outro ministro, quer dizer, uma situação complicada, quer dizer que né, coloca em xeque, inclusive, a Corte Suprema do nosso país. Né? E outro que precisa se manifestar também, Adalberto, é o vice-governador Felipe Camarão, que é citado nesse vídeo. O Marcos Brandão disse que ele pediu que trancasse a investigação daquele caso lá dos prints, né, das conversas sexistas, misóginas dele sobre a Mical, e que ele teria pedido para trancar também. O Camarão, e eu já cobrei isso aqui, precisa se manifestar sobre essa história e até hoje ele faz de conta que não é com ele. Mas Camarão, precisa se manifestar sim. No meio de tudo isso, vamos colocar o trecho do governador, Carlos Brandão, exorcizando, digamos assim, o ambiente, ou pelo menos tentando, né, governador, exorcizar esse ambiente aí, porque a situação, a energia tá pesada, pesada. Bota o trechinho aí do governador falando do interior do estado. Deus está do lado dos bons. Os satanás perseguindo vão ficar no inferno. Exorcizou o negócio, pesou aí, viu? Vamos seguir em frente, porque a gente tem também aqui um trecho do Felipe Camarão, que realizou em Caxias um ato, inclusive bastante gente, por sinal, lá nesse ato que aconteceu lá na cidade de Caxias. O Ricardo conhece bem o local onde foi realizado esse evento lá. E ele também falou sobre o assunto. E hoje, o John falava ainda há pouco sobre clima de campanha. Quem acompanha mais de perto a campanha política sabe que de manhã, às vezes, sai um vídeo, de tarde já sai outro, já muda. De manhã, no horário eleitoral, tem um programa, né? E aí o pessoal, dentro dos prazos que a lei determina, vão lá e trocam um programa por outro. E já botam outro programa em determinado horário. É toda uma estratégia, como num jogo de xadrez. E como dizia o Ricardo ainda há pouco na rádio, é mesmo como um jogo de xadrez, porque você move a sua peça no tabuleiro e fica contando o tempo para que o outro venha se manifestar. Só que, Ricardo, nesse jogo de xadrez, o tempo está sendo cada vez menor entre um lance e outro. E aí a gente tem aqui hoje, durante o dia inteiro, a gente viu nas redes sociais também, vídeos publicados de petistas, tinha ali o deputado Otelino também estava, vários deputados ali, o deputado Rodrigo Lago também estava nesse vídeo. Enfim, pessoas que participaram do governo Flávio Dino, lembrando o legado, digamos assim, do governo dinista, aqui no estado do Maranhão. Parecia a gente assistindo o horário eleitoral. Um vídeo grande, gigante mesmo. Tem um trechinho aí, Marcelo, para a gente ouvir só um trechinho? Só para ilustrar. Maranhão é de todos nós. Com esse lema, vencemos em 2014, elegendo Flávio Dino governador. Essa ideia continua viva. O Maranhão não tem donos. O Maranhão é de todas as famílias. Só um trechinho, porque senão daqui a pouco vão dizer que a gente está fazendo campanha aqui fora de hora, porque o vídeo é gigante, gente, está rodando na internet, dá a sensação mesmo de um vídeo em clima de campanha eleitoral, como disse o nosso Tio Coutinho, não é isso, John? É isso, né? O evento de Caxias foi um evento, acho que o Felipe conseguiu ali dar o pontapé inicial de forma positiva, porque ele reuniu muita gente lá na cidade de Caxias. Alguns deputados presentes, o Rodrigo Lago, o Júlio Mendonça, Ricardo Rios, né, o Leandro Belo. O Otelino não foi e teve mais um deputado também que não foi, né? Estava o Lula, acho que era aniversário da esposa dele, não é? Mas foi um evento importante lá para o Felipe, que conta com esse apoio aí já pelo menos nacionalmente, do PT, e deve ter o PSB, né? Então já começa aí a fazer essa pré-campanha, dando pontapé inicial, tal qual foi
com o próprio Flávio Dino nos Diálogos pelo Maranhão, também lá em Caxias. Então foi um evento ali que reuniu muita gente e eu acho que repercutiu de forma positiva para o Felipe, né, nesse ponto. E um outro vídeo também que circulou, no final de semana foi impressionante. Um outro vídeo onde há um trecho do Flávio Dino agradecendo ao Brandão, né, pelo fato de ter, à época, ter sido o candidato que sairia ali daquele grupo e abre mão e o Flávio entra quando ele entra na política. E aí é um vídeo que confirma aquela entrevista que a gente mostrou um trechinho aqui do governador Brandão, há uma semana ou duas, no Metrópolis, que a gente trouxe aqui, inclusive, no nosso Tá Na Hora, um trechinho. Esse também é um outro vídeo que repercutiu, porque aí já é o próprio governador dizendo, ó, esse aí que ele tá falando, Brandão, sou eu, viu? Sou Joe. Tem um trechinho aí, Marçal? Nós precisamos, portanto, agradecer, e eu quero agradecer muito, claro, a Deus, como mencionei no início, que nos inspira, mas agradecer também a minha equipe. Quero destacar muito especialmente o senhor vice-governador Carlos Brandão, que tem sido nosso companheiro de caminhada nesses anos todos, já se vão 6 anos. Lembrando que quando eu ingressei na política, quem ia ter o apoio do grupo liderado pelo Humberto era o Brandão. E ele, num gesto de cortesia, de amizade, de fraternidade, na época se dirigiu ao então governador Zé Reinaldo e disse que concordava que houvesse essa inserção minha na política eleitoral a partir da cidade de Caxias. O Brandão tem sido correto comigo nesses anos todos, desde esse momento inaugural, em 2006 e agora no exercício do governo. Agradeço a você. Esse aí do vídeo você conhece, é o governador Flávio Dino. E o Carlos Brandão, que ele diz aí, sou eu. Muito prazer. Foi outro vídeo Prazer, que ganhou prazer, aí. né? Ricardo, dá a sensação realmente que o João falou, né? Faltou, o Marcelo está dizendo aqui no ponto, aqui, ó, faltou só dizer o número. Meu número é... No livro 1984, né, uma das maiores, se não a maior obra que trata da chamada distopia, existe lá o Ministério da Verdade, né? Os caras mudam os fatos passados e criam as narrativas de acordo com a conveniência do momento, né? E o Flávio Dino aí, nessa época, ele queria agradar, lançando já o Brandão, rompendo com aquela história da carta carta compromisso, né, que foi firmada com os aliados da época, e veio com essa história. Não é bem assim. Eu estava lá em Caxias, eu conheço a história, não vou narrar aqui e nem vou dizer que o governador atual está mentindo e nem que o ministro está mentindo, né? Mas são narrativas. Me lembra o Ministério da Verdade de 1984. No tocante ao evento lá de Caxias, do Camarão, eu conheço a casa de evento enorme, gigante, estava lotada, vi as imagens, mas eles fazem referência ao início do Flávio Dino, que começou de fato lá em Caxias. Mas o evento me pareceu mais a pré-campanha do Everton Rocha, né? Inclusive as cores, a formatação do palanque. Tem razão, lembrou mesmo. Parece demais, parece demais. Só faltou o Otelino lá dizendo que a gente... como é que ele falava, rapaz? Nós somos irmãos, a gente não desaparta. A história é cruel. Eu vou passar para o John agora, porque tem um vídeo do Kassab, o presidente do PSD. Ele não está dizendo que o atual prefeito de São Luís é candidato, não. Ele já deu a vitória para ele. Quer ver? Kassab, fala aí. Vamos lembrar, nós temos o Eduardo Leite, que é uma das hipóteses do PSD oferecido para a presidência da República. Vamos lembrar de Santa Catarina, o Topázio, o prefeito de Florianópolis. Paraná, o Ratinho, o prefeito Eduardo Pimentel de Curitiba. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Raquel Lira, Mitigieri em Sergipe. O Antônio Brito na Bahia. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que vai se eleger governador no Maranhão. O Pedro Cunha Lima na Paraíba, que quase se elegeu governador. John, 30 segundos, você tem informação, o prefeito de São Luís não deve mesmo se manifestar agora sobre esse assunto, se sai candidato ou não, né? Deve ficar para o ano que vem, comecinho? Segundo o aliado que eu conversei hoje, fica lá para dezembro, janeiro, e a intenção do Eduardo Braide é formar uma chapa de direita mesmo, viu? Com o Laésio Bonfim e com o Roberto Rocha, 2 candidatos a senador. Não há essa conversa por enquanto,
de formar aliança com o dinista, não. Né? A ideia, segundo esse aliado, o prefeito, é formar uma chapa de direita, Brade, Laércio, Roberto Rocha, por exemplo. Hoje eu digo apenas boa, porque não dá tempo de falar à noite. Quem vai falar é o Olavo. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, senhores. Então amanhã a gente se encontra aqui pontualmente às 6h30. Tá na hora, Maranhão fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. A gente se encontra amanhã, terça-feira, encontro marcado. Espero vocês. Fica com Deus. Beijo na família.